Olá, está começando pela Rádio Estadão e também pela TV Estadão mais uma edição do Estadão Discute, programa que a cada semana debate um tema relevante, sempre com a presença de dois convidados que eu vou apresentar aqui. Um deles, professor Alberto Pfeiffer, que é integrante do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da USP, especialista em América Latina. Professor Pfeiffer, obrigado pela presença. Obrigado, é um prazer estar aqui. E vai nos ajudar muito porque o nosso tema hoje é o avanço da chamada direita, vamos dizer assim, na América do Sul. E se é que dá para a gente usar ainda essas rotulagens, daqui a pouco vamos falar isso com o professor Pfeiffer. E o nosso convidado também é Roberto Godoy, jornalista e colunista de política aqui da Rádio Estadão. Obrigado, Godoy. Obrigado, professor, pela presença. Obrigado, Heisen, pelo convite. Vou começar já com a rotulagem. Ainda dá para fazer esse tipo de classificação, professor Pfeiffer? Direita e esquerda na América Latina, né? Bom, nós tivemos um regime de esquerda, ainda de esquerda, que é Cuba, né? Um regime comunista, que agora entra num processo de distensão com a normalização das relações com os Estados Unidos. Esse foi talvez o regime mais clássico de esquerda. Mas isso nos remete ao tempo da Guerra Fria, os anos 50, 60, enfim, estamos no 2017, né? Na segunda década do século XXI. Essas rotulagens realmente pensando do ponto de vista quais são os regimes, quais são os governos que têm uma predileção maior por livre mercado e outros que talvez por mais equidade, que talvez fosse uma distinção clássica entre esquerda e direita. A gente vê uma mescla disso acontecer, né? Hoje o que a gente entende como o padrão do governo para a região e para o mundo, por assim dizer, é de você ter um Estado que não seja tão intervencionista, mas seja razoavelmente participativo da vida econômica e da vida social para diminuir as diferenças. Ao mesmo tempo que siga um receituário de correção das contas públicas, né? É mais ou menos isso que se espera de um governo. Aí a questão de esquerda e direita acho que perde a sua relevância e passa a ser, sim, o contraste entre o que poderíamos chamar dos globalistas e dos isolacionistas. Os mais inseridos no mundo e os que procuram um desenvolvimento mais autóctone, para usar uma palavra forte, difícil, mas aquele desenvolvimento calcado na economia nacional, fechado com relação ao restante do mundo. E aí sim a gente ainda vê uma clivagem na região, né? E que alguns pensam, bom, nacionalismo, esses regimes mais fechados, talvez sejam um pouco mais de esquerda, sim e não, né? Nós temos também regimes mais fechados de direita, e os globalistas talvez sejam aqueles mais pelo livre-cambismo, pelo comércio externo, pela participação do empreendedorismo na vida pública, mas também a gente observa que aí não é tanto uma questão de esquerda e de direita, mas sim de quem propicia melhores questões de bem-estar, melhores condições de bem-estar para a sua população. Então, eu acho que aqui a clivagem é exatamente entre os que já estão inseridos no mundo, fizeram aposta no globalismo, na globalização, e os que ainda estão fechados. Abertos: Chile, México, Colômbia, Peru. Fechados: Venezuela, Brasil, Argentina. Houve uma mudança de regime em Brasil e em Argentina, mudaram os governos, perdão. E há uma tendência a uma linha um pouco mais globalizante, por assim dizer. É um processo. Não sei se a gente já pode dizer que isso esteja concluído. Quer dizer, é mais complexo hoje explicar isso, né, Godoy? Eu acho. Na verdade, eu acho que até que você usou uma expressão boa aí, a rotulagem, né? Eu acho que você tem hoje uma coisa assim, um centro-direita, uma coisa mais de conservadores, né? Sabe, um pensamento mais conservador. Porque, veja, o que está acontecendo nesse momento, né, a coisa mais recente, o fato mais recente, que é o período eleitoral no Equador. Dessa onda toda de esquerda que a gente, aí sim, né, coisa assumida, que era aquela coisa em que você tinha o Brasil, Venezuela, a Bolívia, Equador mesmo. O Equador, né, e tal, e aquilo parecia um efeito dominó, estava passando por um efeito dominó. Você tem exatamente o contrário hoje. E se levar em conta que o Rafael Correa, ao menos para mim,
não sei o que o professor Pfeiffer como pensa, mas eu acho que o Rafael Correa, dessa turma toda, é o mais cerebral, o mais pensante. O do Equador. Do Equador. Né? Quer dizer, então, veja, ele, a princípio, né, você vê como as pessoas realmente têm expectativas, né? Quer dizer, vivem de expectativas. No começo, ele teve quando as coisas começaram a dar certo, né? Quer dizer, um crescimento de popularidade extraordinário. A princípio, estava autorizado a um 4º mandato, desde 2007, né? Estava autorizado a um 4º mandato, uma coisa imensa, né? Só que, de repente, aquele processo iniciado por ele de... eu me lembro de alguns analistas chamando de bolivarianismo inteligente. Né? Ele estava pensando em coisas, ele investiu investiu no país, né? Quer dizer, aquela coisa de infraestrutura, renovou muitíssimo, não tudo, mas muito, aeroportos, os principais eixos rodoviários, abriu novos eixos rodoviários, gerou emprego e tal, criou um tipo, ele fez uma... Lá, veja, a Previdência lá tinha, né, não conquistou com ele, perdeu com ele depois, mas a Previdência tinha um sistema de gestão que permitia, que dava a ela autonomia, por assim dizer. Ela era independente do aporte do governo. Mas o governo aportava dinheiro. Ele manteve esse aporte para outros benefícios decorrentes da Previdência. Então, a Previdência era muito boa. Não era aquela coisa da Previdência rica em benefício mensal pago ao aposentado, mas em outros benefícios, com assistência de saúde, essa coisa toda. Bem, aí, companheiro, o petróleo despencou. Companheiro inteligente, o homem das articulações, virou simplesmente o sujeito que eles querem ver pelas costas. Então, essa mudança, né, você vê que como é que... tanto que a mudança é tão sensível que quem é que está indo para o... Quem está indo para o segundo turno? Quem é que está no segundo turno? O Lenin Moreno, que é um ex-vice-presidente... O nome já é uma homenagem? Pois né? O nome já é uma homenagem, mas ele é da esquerda mais tradicional. Aqui no Brasil, ele seria um egresso do antigo Partidão. Sim. Tá? Um ortodoxo, por assim dizer. Ou seja, não dá para considerá-lo bolivariano. Sim. Né? E um banqueiro, pô. Sabe? Quer dizer, o adversário dele é um banqueiro, um conservador, o Lasso, né? Guillermo Lasso. É um conservador. Então você vê que, na verdade, pode haver um processo dominó, sim, do lado contrário. Né? Do outro, não contrário, mas do lado diferente, né? Em direção a essa centro-direita. Esses aspectos conservadores e tal. Que é, de certa forma, até o que aconteceu aqui no Brasil, onde você tem o presidente Temer assumindo pós-impeachment, afastamento da presidente, mas ele se revelou, está se revelando cada vez mais, um homem dessa centro-direita, uma administração por aí, o empresariado está gostando muito e você vê que a economia começa a dar pequenos sinais, Sim. essa coisa toda. E aí, meu amigo, comida na mesa, se há uma verdade que foi dita aí logo no começo, até pelo próprio ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que funciona extraordinariamente, é o seguinte: quem é que não gosta de ter um prato de macarrão, um frango e uma cervejinha domingo na mesa? Né? É isso aí. Mas, professor Pfeiffer, a gente vendo isso que está acontecendo, esse quadro atual, lógico que eu não quero ser simplista aqui, mas numericamente falando, a gente vê em mais países essa direita ou centro-direita avançando e diminuindo o espaço da esquerda. É por aí mesmo? Existe um processo, um dominó, uma contaminação, vamos dizer assim, entre aspas? Veja, centro-direita ou centro-esquerda, você está falando de centro. Sim. Eu acho que tem um centro. Quer tem dizer, um centro. Tem um receituário para fazer bom governo que já é mais ou menos conhecido, reconhecido e aceito. Não dá para fugir muito disso. Se fugir, você vai ter problemas lá na frente. Você pode usar o petróleo, quer dizer, o petropopulismo, né, que foi esse espasmo de exuberância que a América Latina recebeu, esse maná, essa bênção do céu, né? A China com a sua voracidade pelas commodities, jogando o preço desses produtos energéticos, matérias-primas agrícolas, minerais, lá em cima, e aí, de repente, nós tivemos um excedente de riqueza que alguns políticos muito hábeis, retoricamente, muito hábeis
na maneira como se comunicam e agem diretamente com as massas, passando por sobre as instituições, reformulando e refundando as instituições, até em alguns casos criando novos poderes, né? Com um problema muito grande com a imprensa também, né? A gente está falando aqui de conservadorismo, pensando talvez mais de socialismo, pensando mais pelo lado econômico, mas é importante também lembrar do lado da acepção dessas palavras do ponto de vista político e social, né? Então, esses governos de centro-esquerda ou de esquerda populistas foram governos extremamente iníquos no tratamento com a população, nas liberdades democráticas, na possibilidade de livre manifestação, no entrechoque de ideias, controlando o poder judiciário, controlando o poder legislativo, controlando os setores militares, funcionários públicos. Então, não é bem direita ou esquerda, é mais ou menos democracia, é mais ou menos abertura econômica, é mais ou menos presença no mundo. Essa é a questão. Agora, esses regimes, enfrentando um novo patamar dos preços das commodities, se deparam com um bolso mais curto. Essa questão das commodities explica um pouquinho essa mudança. Explica então. Totalmente. Né? Totalmente. O ciclo está ajustado ao ciclo do preço das commodities. Há, claro, um esgotamento, um cansaço das populações, né? Elas, de alguma maneira, começam a se cansar daquele governante, ele não tem mais uma mensagem nova, não traz nada de novo, querem algo alternativo, né? Então, o Rafael Correia, habilmente, ele é, vamos dizer assim, o populista ilustrado, né? Ele sim, com a habilidade intelectual que tem, com uma capacidade de convencimento, uma empatia, um carisma muito grande, mas ele teve a sagacidade de perceber, é melhor sair agora, né? É melhor sair porque as coisas vão piorar. E vão piorar porque o Equador já não dispõe de tamanha pujança econômica. Aí o enfrentamento é um enfrentamento que, no caso do Equador, é muito particular. O Equador é um país dividido em duas grandes regiões, né? Guayaquil, na costa, que é a capital, vamos dizer, econômica, é uma São Paulo litorânea, e Quito, a montanha, lá no alto, nos Andes, 2.800 metros de altura, que é o centro político, né? E é esse o grande embate que você tem hoje, né? Guillermo Lasso. Guayaquil, durante todo esse período do ápice do populismo, sempre teve prefeitos de linha mais conservadora, liberal, fazendo um contraponto com Quito, né? Então é um país muito particular, diferente por exemplo, da Venezuela, em que você tem uma preponderância de Caracas, diferente do Chile, onde Santiago é o principal centro, né, econômico e político. Mas o que eu creio que é de se notar é que esses países que experimentaram essa onda populista não têm uma base de sustentação que permita uma continuidade como um receituário para ir além do esgotamento das commodities. Quer dizer, o que está lá após as commodities? Você tem um parque industrial desenvolvido, você tem uma população capacitada para competir no mundo, né? Você tem setores competitivos? Não tem. Esgotado isso, acabou. Aliás, Godoy, você ia colocar alguma coisa, mas depois a gente pode levar a discussão para o Chile, que vai ter em novembro a eleição, e ali 2 ex-presidentes também, mas você queria colocar... Não, eu ia exatamente isso. Grande parte da campanha do Guillermo Lasso foi feita exatamente em cima do esgarçamento da base financeira, econômica, que era em cima das commodities, petróleo particularmente. Hoje, a produção está hipotecada com a China, a produção equatoriana de petróleo está hipotecada com a China ao longo de muitos anos. Quer dizer, então, o petróleo que ainda não foi extraído, garantindo... Quer dizer, ou seja, o Lasso dizia o seguinte, nós vamos nos transformar numa província chinesa. Quer dizer, nós estamos nos transformando numa província chinesa. E aí dizia, a próxima providência... Citando citando Rafael Correia, a próxima providência dele vai ser começar a ensinar mandarim, quer dizer, o idioma chinês, nas escolas, porque vai ser a única alternativa para as pessoas conseguirem sobreviver aqui e tal, essa coisa. E o mergulho é esse mesmo, né?
é muito grave. Não, e nós vamos ver, acho que a presença da China na América do Sul, notadamente, é algo ainda pouco desvelado e pouco compreendido. Na Argentina, nós temos uma enorme presença da China, foi ela a garante dos últimos 2 anos, a garante financeira dos últimos 2 anos do governo de Cristina de Kirchner. Houve uma série de empenhos de obras de infraestrutura, de suprimento de energia com empresas chinesas, né? Quer dizer, não é a China extremamente hábil e sábia na maneira como faz negócios, ela não vem somente o governo chinês, vem as empresas chinesas, né? Aqui no Brasil mesmo nós temos na área de energia, eles acabaram de comprar a maior empresa operadora do interior do estado de São Paulo, quase como um laboratório sobre como vamos operar nesse setor. Compraram pagando o valor de mercado. Não é só no futebol que eles têm dinheiro, né? Não. Pois é. Aliás, no futebol está bem claro o seguinte: não adianta ter dinheiro, não porque futebol mesmo não resolve também. Tá certo. Bom, a gente está aqui no estúdio com Alberto Pfeiffer, professor da USP, integrante do grupo de análise da conjuntura internacional da USP, e com Roberto Godoy, colunista aqui da Estadão. Entrando um pouco no Chile, o Chile, o senhor vê também uma polarização assim, porque a gente está vendo 2 ex-presidentes, a campanha ainda vai rolar por mais um tempo, é novembro, né? Nem começou. No Chile, nem começou. Então se colocando ali. Mas é o Piñera, ex-presidente, e o Lagos também, 2 ex-presidentes. Está se caminhando para uma polarização parecida? Veja, o Chile tem um projeto nacional muito definido e claro, que vem desde lá dos anos 80, com o Chicago Boys. Uma economia bem planejada, né, professor? Extremamente bem planejada, não uma economia de planejamento central, mas uma economia com planejamento, e esse planejamento foi o da transformação do Chile numa economia de mercado, plena, aberta, integrada com o mundo. O Chile hoje é o país que tem o maior número de acordos comerciais, o maior número de parceiros comerciais. Agora, com o malogro do TPP, da parceria Transpacífico, com a saída dos Estados Unidos, que invalidam aquele acordo de 12 países, que o acordo está negociado, as normas ali postas são normas OMC Plus, né? Para facilitar a Organização Mundial do Comércio mais ou a Organização Mundial do Comércio Extra. O que eu quero dizer com isso, desculpando-me pelo jargão, que é a nova modalidade de comércio internacional que vai reger as relações entre os países no futuro. Pois bem, o Chile, com a saída dos Estados Unidos, já convocou uma reunião em Santiago, agora em março, do TPP-1. Todos os 11 países, menos os Estados Unidos. Não quer que pare esse processo de engajamento do próprio Chile no mundo, né? Uma participação muito ativa. Então, seja Piñera, que seria mais o de centro-direita, o empresário mais conservador, o Chile, aliás, tem uma dicotomia grande quanto a costumes, tem uma parte da população que é extremamente conservadora, católica, e tem uma parte da população que é mais socialista, enfim, mais liberal, por assim dizer. E o Ricardo Lagos, que seria o de centro-esquerda, né, do Partido Socialista, mas os dois são, vamos dizer, são pessoas extremamente civilizadas. Eu creio que você não vai caminhar para polarização, você vai caminhar sim para um debate, como acontece no Uruguai, um debate de alto nível, uma disputa muito grande pela hierarquia das políticas, não tanto quanto as políticas em si, mas a hierarquia e a velocidade de implementação. Aliás, o senhor citou muito oportunamente o Uruguai, em que a gente teve um dirigente absolutamente socialista, convictamente por formação, que é o Zé Pepe Mujica, né? O Mujica, sensacional, uma figura ótima, simpático, teve aqui no jornal e, enfim, parou a redação porque é uma figura muito agradável e tal, aquela coisa. E que, no entanto, o que fez com tudo isso? Preparou uma economia de mercado fortíssima, transformou o Uruguai, está em uma fase de implementação no Uruguai numa plataforma de negócios para o mundo. Serviços, né? Serviços, né? E principalmente serviços na área econômica e financeira. Você desce no aeroporto, passa por um distrito financeiro gigantesco, prédios moderníssimos. Zona América, não é? É uma central de... E era um dirigente de quem você podia esperar, e era o que se esperava quando ele foi eleito. Eu me lembro de ter lido coisas do tipo assim, é uma extensão da Venezuela, que era ainda o Hugo Chávez.
absolutamente nada disso aconteceu. A retórica é uma, o discurso é um, a vida prática é outra. Né? Quer dizer, E é uma vida prática que provê o bem-estar da população, Sim, não completamente, foge é verdade. do princípio basilar vamos dizer, da esquerda clássica, que é esse, né? Pois é, A claro. igualdade, o acesso ao bem-estar. Um presidente da esquerda mais ortodoxa que liberou a maconha. Isso. Pois é. Sabe, veja. quer dizer, Mora no sítio, né? não, e até aí o estilo de vida dele é sensacional. Há pouco tempo, pouco tempo que eu digo, 2, 3 meses, ele foi convidado para um evento numa das províncias e perguntou aos organizadores se os organizadores poderiam levá-lo, porque o carro dele estava quebrado e ele estava guardando dinheiro para consertar. Quer dizer, Ele, inclusive, que falou que não ia ser um velho presidente, ex-presidente, que ganha dinheiro com palestra. Ele falou que não verdade. queria saber disso. Aí. ele só faz palestras que ele seleciona, Isso. e aí ele não cobra. Ele não cobra. Né? Bom, agora, por outro lado, eu até reconheço, acho que a gente sempre tratou o Paraguai de uma maneira um pouco, já fui para o Paraguai, um pouco pejorativa, né? É aquela coisa do... Subestimativa. o contrabando, os carros que roubam aqui e levam para lá. Há um preconceito, uma desinformação Tem um preconceito muito de informação, grande né? com relação ao Paraguai no Brasil. E o Paraguai está dando, acho que, aula aí de economia agora, ou não? O Paraguai, com o presidente Horácio Cartes, que é um empresário, um grande empresário, enveredou por uma linha de facilitação de negócios. Atraiu investimentos brasileiros de multinacionais estrangeiras instaladas no Brasil que foram para o Paraguai. Hoje tem mais de 180 empresas. O custo de produção de têxteis, por exemplo, no Paraguai é 35% do custo de produção aqui no Brasil. Meu Deus. O Paraguai tem um sistema tributário muito simplificado, 10% sobre as ganâncias, né, sobre os ganhos, e acabou-se, é só isso. É um país pequeno, são 8 milhões de habitantes, ainda com uma economia muito centrada na agricultura, no agronegócio, já é o terceiro maior exportador de soja, né, aqui da nossa região, Argentina, Brasil e Paraguai. É um país que experimentou crescimento do PIB espetacular durante essa década das commodities em pujança, mas principalmente por exportar alimentos, né? Soja, carne, é um grande exportador de carne, girassol, milho, enfim. Hoje o Paraguai é um país, vamos dizer, muito, muito estável do ponto de vista macroeconômico, com as finanças em ordem. Passa hoje por uma certa inquietação política, porque o presidente Cartes quer se candidatar à reeleição, ele tinha se comprometido a não fazer, o ex-presidente Lugo ameaça voltar, então pode haver sim ali uma tendência a uma polarização um pouco maior. O Paraguai ainda não é um país definido quanto ao seu caminho adiante, está encontrando. Agora, o Brasil tem um preconceito muito grande com relação ao Paraguai. Nós não conhecemos Paraguai e Assunção, nós conhecemos as 3 quadras de Ciudad del Este, que fazem ali a fronteira com Foz do Iguaçu, que é aquela região, a Galeria Pajé, no exterior, né? Aqueles comerciantes, aquele dinheiro, aquilo tudo é controlado por brasileiros. É a turma aqui da Galeria Pajé, a turma aqui da 25 de março que controla lá. Não é um assunto paraguaio, por assim dizer. Só existe aquilo e só existe o nosso preconceito porque existe o mercado consumidor de São Paulo. Essa que é a realidade. O Paraguai, Godoy, por exemplo, tem uma indústria que nós desconhecemos. Tem empresas farmacêuticas lá que são certificadas para exportar remédios para os Estados Unidos, pela FDA. E não conseguem colocar os remédios aqui no Brasil, não conseguem colocar esses produtos aqui no Brasil. Então, nós subestimamos o potencial do Paraguai. Talvez seja o principal tema da política externa brasileira, seja o Paraguai. Porque o Paraguai, por meio de Itaipu, claro que não é o Paraguai, é um empreendimento binacional, Sim. fornece 40% da energia elétrica de São Paulo. Se ali os paraguaios dão na louca alguma coisa, resolvendo desligar a chavinha, desligam a chavinha para aqui nossa indústria. Então, e essa questão que o senhor destacou aí da organização dessa economia e tal, eles se preocuparam muito com a infraestrutura. Uma área que eu acompanho muito é a indústria de defesa, e algumas das empresas aqui do Brasil que atuam nessa área
estão transferindo o que é permitido pela lei, porque como atuam na área de defesa, não podem sair daqui com algumas determinadas atividades, mas, por exemplo, a área de componentes para os produtos finais que farão aqui. Então, um sujeito aqui, brasileiro, da área da indústria de válvulas de alta precisão, e a gente imagina sempre válvulas, aquela coisa... Não, hoje elas são controladas por laser, altíssima tecnologia. Existem determinados tipos de válvula para determinado tipo de emprego que pode custar 10 milhões de dólares. Então, não é fácil... 10 milhões de dólares a peça, quer dizer, então não é fácil, não é uma coisa tão simples assim. Bem, ele não conseguiu infraestrutura adequada e financiamento adequado para se instalar aqui no Brasil. O que é que ele fez? Se instalou no Paraguai, aonde, além da facilidade, ou seja, então ele vende para ele mesmo aqui, Sim. Né? E, além disso, tem um enorme estímulo, imenso estímulo para mandar para fora. Qual é o primeiro cliente Energia dele? barata, Primeiro não tem problema cliente. de ICMS que tem verdade? aqui, ele faz um regime de drawback ou coisa do tipo, consegue baratear o custo de produção dele ainda. O primeiro cliente dele está aqui no Brasil, o segundo está aonde? Nos arredores de Londres, quer dizer, e a partir do Paraguai. Esse dinheiro não está entrando aqui. Né? Exatamente. Professor Pfeiffer, a Argentina e o Brasil agora parece que vivem um momento mais de aproximação. Existia também Cristina Kirchner e Dilma Rousseff, por motivos diferentes as duas deixaram o poder, né? Como é que o senhor vê hoje a relação Brasil-Argentina? Está diferente? É uma boa pergunta se está diferente, né? Diferente do quê? Eu diria que nós tivemos até a queda da presidente Rousseff foi uma relação calcada na ideologia e não calcada na economia. A Argentina, claramente, um regime que foi se fechando cada vez mais, se ensimesmando, com um enorme problema de reservas, né? Banido do mercado de capitais internacional, um país que virou um país pária do ponto de vista das finanças internacionais, que recebeu um apoio da China e que agora regressa ao mercado com o presidente Macri. E nesse momento em que o Brasil tem também um presidente de uma linha um pouco mais liberalizante, sim, há uma aproximação maior do ponto de vista do pragmatismo dos dois presidentes dos dois países quanto à necessidade de se reincentivar o relacionamento econômico bilateral e a inserção dos dois países no mundo, seja por eles mesmos, seja por intermédio do Mercosul, né? O Mercado Comum do Sul. Agora, a Argentina ainda passa por esse problema das reservas. Ainda tem que ser cautelosa, porque com a queda do preço das commodities, essa recomposição das reservas internacionais, dos dólares, não está sendo tão rápida quanto poderia. E o presidente Macri tem que trabalhar sobre gelo fino, por assim dizer, porque ele não pode estabelecer uma austeridade demasiada, porque vai perder popularidade, né? Vamos ter eleições legislativas agora. Então, ainda há entre Brasil e Argentina uma série de problemas no comércio bilateral que segue sendo razoavelmente administrado. Quer dizer, você não tem um livre comércio pleno, você tem certas restrições, certas cotas, certas limitações para que esse comércio aconteça, com a justificativa de que é preciso manter um certo nível de emprego na Argentina. O que faz algum sentido, faz sentido também para o Brasil, do ponto de vista de se ter uma estabilização na região, né? E acho que isso é um dado muito importante. Ao Brasil interessa a estabilidade regional, né? O Brasil, alguns dizem que o Brasil tem uma vocação a ser o líder da região. O Brasil, a diplomacia brasileira detestam serem chamados ou se avocarem esse título, não é? Essa responsabilidade da liderança, mas de fato o Brasil, pelo seu peso específico, pelo seu tamanho, pela sua irradiação mundo afora, ele é o país que tem condições de estabelecer elementos de concertação na região, elementos de equilíbrio na região, rumos e destinos comuns. Tem abdicado de fazer isso, e abdicou de fazer isso porque houve um período recente em que a ideologia prevaleceu. E nós perdemos, por exemplo, a mão com alguns países que eram um pouco mais globalistas, como o Peru, como a Colômbia, como o Chile, que foram para um acordo chamado Aliança do Pacífico em conjunto com o México. Pois bem,
Brasil e Argentina agora, sob novas direções, pretendem se reinserir no mundo e há uma aproximação Mercosul-Aliança do Pacífico. Com o advento de Donald Trump à presidência, isso se acentua mais, porque os caminhos próprios e alternativos para o encontro com a grande economia, pode-se dizer, mas a China hoje é a principal, está se caminhando para ser a principal economia, mas os Estados Unidos são um grande polo de inovação, de tecnologia, de geração de novas possibilidades, né, para o mundo. Esses caminhos agora passam a se encontrar não pela virtude dos países, mas pelo vício da eleição de Trump, né, que vicia, que estabelece esse ar viciado e vicioso no mundo, que é o ar do potencial do protecionismo, do isolacionismo mútuo e recíproco, que é a pior coisa que pode acontecer para o mundo hoje é entrar numa guerra protecionista, numa guerra comercial, em que você começa a vedar os vasos comunicantes entre os países. Então, essa aproximação, essa reaproximação sul-americana e latino-americana, e aqui é importante trazer o México para a conversa, né? Porque o México é o país mais afetado, é a sociedade mais afetada por Donald Trump, seja do ponto de vista retórico, seja do ponto de vista prático. México e Estados Unidos são dois países umbilicalmente ligados. Eles são o exemplo mais acabado, bem acabado, do que se pode chamar da interdependência assimétrica. Não haverá México hoje sem se pensar nos Estados Unidos, mas também não haverá Estados Unidos sem se pensar no México. Dizer que, não, dá para os Estados Unidos colocarem um muro e manda os mexicanos de volta. Os Estados Unidos quebram aqueles 50 milhões de latinos e, na maior parte, mexicanos e seus descendentes, e essa permeabilidade da fronteira, essa fronteira viva, para o bem e para o mal, né? É uma fronteira do lícito e do ilícito, é uma fronteira do comércio organizado, de alta tecnologia do NAFTA, é uma fronteira do narcotráfico, do tráfico de armas, né? Que vai a cocaína que vem da Colômbia, vem pela América Central, sobe pelo México, a marihuana, a maconha, e vai para os Estados Unidos, mas desce o armamento, né? A gente às vezes esquece disso, a lavagem de dinheiro. Então, esse reencontro da América Latina é uma nova, talvez é um novo tema para a gente pensar para os próximos meses, para os próximos anos, a depender do comportamento de Donald Trump. Se ele continuar fazendo o que tem feito, vai reafirmar esse ideário latino-americano. Não mais por ideologia, mas por sobrevivência econômica. O que dá para pensar, Godoy? A gente está do lado de cá, mais longe, mas também está do lado de cá do muro, né? Veja, então, estrategicamente, dá para pensar. A maneira como, primeiros 100 dias, a maneira como especificamente o Brasil foi citado, primeiro número de vezes, 2, 3 vezes, em relação... por meio do porta-voz da Casa Branca, ou seja, nenhum grande dirigente citando, né? E dizendo, justificando coisas como ontem, uma coisa absolutamente patética, quando foi dito que o presidente ligou para alguns dos presidentes sul-americanos e não ligou para o presidente do Brasil porque teve uma dificuldade de agenda. Então, é como se ele dissesse, então eu mandei o vice-presidente ligar, né? Quer dizer, é uma coisa que revela bem esse... Não é desprestígio do Brasil, é de todo mundo, ele não quer saber dessa história. O que nos leva a um viés de reflexão que é estimulante. Significa o quê? Não tem mais ninguém. Ou seja, nós é que temos que nos virar. Exatamente. Não é? Nós temos que nos virar, quem tem que cuidar da gente somos nós mesmos. Né? Então, e aí você tem uma diplomacia de 4.000 anos do outro lado do mundo, dizendo o seguinte, ninguém vai ficar no sereno, aproximem-se daqui que a gente vai conversar bem, não haverá dificuldade. E de modo sólido e consequente. Sim. Não é? Quer dizer, e aquela coisa assim, olha, e a gente não... Pelo menos é o que acontece nesse momento, e não tem essa coisa da dependência imposta. Né? Eu me lembro que quando começou, me lembro bem disso, assim que surgiram as primeiras informações sobre o pré-sal, o que se dizia era que, como está numa área que depende do Tratado do Mar, dos acordos e tal, e que as grandes potências, inclusive a China, não são signatários, que nada impediria no futuro de a China mandar uma plataforma e dizer o seguinte, amigo, me dá um espaço aí que eu vou baixar minha sonda aqui e estamos conversados.
Aí o que faz a China, logo dos seus primeiros... Queremos ser os maiores clientes do pré-sal brasileiro. Ponto, já fixou uma posição diplomática interessante. Quer dizer, então, veja, é mundo em transformação. Vai ser um privilégio estar vivo para ver essas coisas acontecerem. Não, de fato, acho que a China, que passou a ser o grande campeão, né, um protagonista do livre comércio, valer, né? O discurso do presidente chinês no Fórum Econômico Mundial foi o discurso do livre mercado, o discurso do multilateralismo, defendendo o comércio livre, defendendo a OMC, conclamando os Estados Unidos a não abandonarem isso, que permite que as nações prosperem mutuamente, né? Eu reitero, a pior coisa para o mundo hoje seria uma guerra comercial, uma escalada do protecionismo. Se os Estados Unidos forem por esse caminho, vão ter um efeito desestabilizador, em primeiro lugar, para eles mesmos. Né? É o que se diz dos Estados Unidos serem rebaixados, é isso? Estão querendo se rebaixar, republiqueta, alguma coisa assim. Eu já vi análises desse tipo, né? Todo mundo partindo para o outro lado e os Estados Unidos, né, naquele isolacionismo, se fechando. A grande vantagem é que são os Estados Unidos. Tem isso. Não é de uma hora para outra que vai virar também. Né? Você tem, de fato, checks and balances, os pesos e contrapesos. É uma democracia em que as pessoas, as instituições sabem, têm o seu papel. Há nuances, claro, a depender do ocupante, mas não há como laivos de autoritarismo prosperarem na figura de um único indivíduo. Isso nos Estados Unidos acho que há antídotos suficientes para isso. Professor, uma outra discussão que acho que dá para a gente levar agora também, dois países que em algum aspecto tiveram uma situação parecida, o Peru e a Colômbia, no combate às guerrilhas, né? Certo. E isso meio que saiu da agenda agora, meio não, acordo de paz até na Colômbia, né, com as Farc. É uma excelente notícia de que não haja notícias nesse front, né? Quer dizer, a paz está extremamente complexa, né? 52 anos de Farc, ainda tem lá o ELN. Os paramilitares, né? Temos que lembrar que havia milícias, né? Também altamente militarizadas e fortíssimas na Colômbia. E o presidente Santos é um indivíduo de se tirar o chapéu mesmo. Recebeu o prêmio Nobel. Ele logrou, depois de uma fase em que o uso da força foi capital para se deslocar, né, o equilíbrio de poder, que as Farc chegaram a dominar território, né, 40% soberania, do país, San Vicente de Caguán era território livre das Farc. E pouco a pouco foram sendo desmobilizadas com o Plan Colômbia, com assistência norte-americana, e aí, com o presidente Santos, essa busca de uma solução, vamos dizer, mais democrática, mais da paz, mais da reinserção desses agrupamentos à vida da normalidade do país. País que, do ponto de vista econômico, sempre se comportou muito bem, né? A Colômbia não tem episódio de quebra, crise de dívida, sempre teve um equilíbrio macroeconômico, país de uma economia sofisticada, um país também com polos industriais expressivos, Medellín, Bogotá, Cali, de um agronegócio forte, Barranquilla, Cartagena, enfim, é um país de quase 50 milhões de habitantes, hoje com PIB próximo ao PIB da Argentina, por algumas medidas já é o segundo PIB da América do Sul. É um país com o qual, infelizmente, o Brasil também tem relacionamento muito tênue, não é estruturado o relacionamento, não há um plano bilateral, sendo que são dois países que dividem uma fronteira importante, do ponto de vista da defesa, do ponto de vista do meio ambiente, do ponto de vista da migração, do ponto de vista dos recursos hídricos. E o Brasil, talvez por problemas internos do nosso momento democrático de instabilidade, não soube participar do processo de paz. E o Brasil teria muito a contribuir. Esperamos que isso ainda venha a ocorrer. O Peru, um país um pouco menor, 26 milhões de habitantes, mas um país também muito aberto para o lado do Pacífico. Nos anos 90, uma aproximação muito grande com o Japão, hoje uma aproximação muito grande com a China, mas um país também que encontrou um receituário mais ou menos definido dessa inserção externa e usando muito, apesar de ter lá... O Peru tem um paradoxo, né? Que é o crescimento econômico continuado nas últimas 2 décadas e a popularidade presidencial lá embaixo, né? Todos os presidentes do Peru saem amaldiçoados, acusados, com demandas judiciais. Agora o presidente Pedro Pablo Kuczynski
que é um economista, linha dura, neoliberal, aquele tipão, né, do banqueiro sério, né, com aquele olhar granítico, né, dando um passo além no sentido da primazia do livre mercado, da inserção do país no mundo, mas não foge muito do que vinha acontecendo, né? O presidente Ollanta-Humala, que alguns pensavam que fosse um presidente também de centro-esquerda, mais populista, de maneira nenhuma. Seguiu o que já vinha sendo feito com o segundo governo de Alan Garcia, de Alejandro Toledo, que vem lá de Fujimori. São figuras controversas, mas a política é bem implementada. E outra coisa muito interessante, Godoy, também houve um grande investimento de infraestrutura no Peru por meio das parcerias público-privadas. Isso é capital para se entender a diversificação da economia peruana, do agronegócio peruano, sofisticado. O Peru é o maior exportador de aspargos do mundo. Você fala, aspargos, 600 milhões de dólares por ano de aspargos. A culinária peruana, hoje talvez a culinária mais sofisticada do mundo seja peruana. Temos então, aí os chefes de cozinha, de alta culinária aqui em São Paulo, né? O Lamar, do Gaston Acúrio, quer dizer, serviços sofisticados atuando na ponta do que é a economia do século XXI, né? Que é a economia intensiva em serviço, mas intensiva em capital intelectual, né? Nada melhor que a gastronomia e com ingredientes próprios, né? Típicos, as batatas, os tomates, aquela coisa toda lá. Então, o Peru é um país que conseguiu dar uma diversificada, conseguiu prover. É muito interessante também o economista peruano Hernando de Soto, que é um grande defensor vou usar um termo que não é muito bom, mas do empoderamento das classes populares, não por meio da igualdade, da distribuição de benesses, mas sim pela inserção dessas pessoas na economia formal, atribuindo títulos de propriedade para favelados. Com esse título de propriedade, o camarada consegue ter crédito, bancarização, faz uma hipoteca, começa a financiar seu pequeno negócio, e você vê esses exemplos na periferia de Lima, de Cusco. Então, é um país que tem entrado por um caminho de estabilidade, à la Chile, à la Uruguai. É claro que é um país de muita desigualdade, com elemento étnico muito presente, né? As populações indígenas têm uma participação muito importante, ainda com problemas com droga, né? Sim, virou grande produtor, né? Ali fica, né? Colômbia. Exato. Tem uma migração Colômbia, Bolívia, Peru, né? Ainda enfrenta esse problema, mas já foi muito pior com o Sendero Luminoso, né? Nos lembramos bem que era uma guerrilha mais cruel sanguinária, verdade. Não é? De cooptação forte das populações daquelas regiões produtoras, e o Sendero Luminoso desapareceu. Eles até tentaram um revival. E não conseguiram. Né? Não conseguiram. Aí entrou uma cooperação brasileira também de informações de inteligência militar, essa coisa toda. Então, rapidamente, não prosperou e agora não tem a menor chance. E em relação às Farc, é uma coisa curiosa, porque as Farc, elas são o que diz o nome, né? Elas são uma grande, uma concentração, ela é um guarda-chuva com 60 e tantos movimentos de todos os matizes e tal. Agora, a coisa curiosa é que o pessoal de oposição, o presidente disse o seguinte, olha, mas duas das frentes, a primeira e a sétima, declararam que não vão aderir ao acordo. E ele disse que só duas? Perfeito. São bom, 63. Né? Tantas, né? Duas a gente dá conta. Duas a gente dá conta. Né? Bom, estamos aqui no Estadão Discute falando da situação política da América Latina com o professor Roberto Pfeiffer, que é integrante do grupo de análise da conjuntura internacional da USP, e o Roberto Godoy, nosso colunista. Agora, acho que a gente precisa entrar um pouco em dois países que são sensíveis aqui mais na política nesse momento, a Venezuela e a Bolívia, né, professor Pfeiffer? E aí, o Maduro está, por enquanto, com tudo que aconteceu até agora, está ali se segurando, né? Tá se segurando e está afundando o país. Afundando o país. Né? Essa é a tristeza. O povo venezuelano sofrendo, padecendo carestia, a vedação das liberdades de comunicação, a imprensa perseguida, as lideranças políticas alternativas na prisão, sufocadas, o desrespeito às instituições, à Constituição. É triste vermos isso. O país está em frangalhos, a economia quebrou,
inexiste. Maduro se mantém, ele está se aproximando muito da Coreia do Norte, né? No estilo de governar. E isso seria o pior dos mundos, a gente ter um vizinho desse tipo, né? A questão é, até que ponto nós podemos influenciar, podemos e devemos influenciar uma alternância de governo num país próximo. Não devemos, né? Não devemos fomentar isso. Mas nós devemos sim prezar pelos valores que nos são caros, que estão na nossa Constituição e que são valores da Carta das Nações Unidas, são valores da Carta da Organização dos Estados Americanos, e temos sim que ser muito firmes com a primazia da democracia na Venezuela, que é algo que está sendo completamente vilipendiado. Maduro não dura muito, vai durar, mas vai arrastar consigo a população. A população é que vai ter que dar o tom, né? Em algum momento. Ele, na verdade, você ainda tem um núcleo, né, do antigo movimento chavista, que se mantém coerente. É pequeno, está diminuindo cada vez mais, mas ainda é o que sustenta, é o que dá sustentação. E o Chávez fez uma operação de alto risco dentro das Forças Armadas, principalmente, e que resulta do que está acontecendo. As Forças Armadas no mundo inteiro, quer dizer, então você tem, assim, claro que esse é um raciocínio simplista, mas você tem, por exemplo, Força Aérea é o pessoal mais intelectualizado, porque hoje em dia você, para voar um caça, por mais simples que ele seja, você não pode ser um chofer de avião. Tá? Você não, e assim, uma opção de coisa. E, portanto, havia e os equipamentos militares da mesma maneira e tal. Havia um certo e uma certa preocupação, porque, assim como acontece no resto do mundo, a classe média é quem ocupa essas posições de oficialidade. E ele esvaziou absolutamente. Quer dizer, a maior parte das Forças Armadas hoje vem dos quadros bolivarianos, vem dos quadros mais simples, menos preparados. Resultado, esse pessoal se agarra a essa condição extraordinariamente. Então, você vê aqui, no Brasil, por exemplo, então os caras, haverá, quando começou aquela coisa, as manifestações em que se pedia a volta dos militares. Sim. Aí vamos fazer a engenharia reversa disso. Tudo bem, há militares conservadores de direita, para simplificar o raciocínio. Bom, mas quem diz que não é os de esquerda? E que estão lá no meio também são disciplinados e convivem com os outros. Quer dizer, lá não. Lá você tem um bloco que pensa de uma determinada maneira e os outros foram embora. A tal ponto que eles têm hoje equipamentos russos, por exemplo, da maior qualidade e não conseguem operar. Né? Como a indústria do petróleo. Ou a indústria, sim, que é tudo muito próximo, né? Quer dizer, a indústria do petróleo absolutamente quebrada, absolutamente quebrada. Os quadros saíram. Os quadros foram embora. Veja, é muito comum, é mesmo. Eu agora, faz poucas semanas, acabei de ser apresentado a um grupo de técnicos venezuelanos que vivem no Brasil e trabalham para uma prestadora de serviços aqui nos nossos contratos de parceria, essa coisa toda. Por quê? Porque são muito bons e custam um pouquinho. É mão de obra de baixo custo. Agora, professor, e na Bolívia? O que vem na Bolívia depois de Evo Morales, já que a gente já sabe que não é Evo Morales agora? Evo Morales é aquele, né, a gente fica se perguntando, puxa, ele é quase que um personagem, né? É um personagem. É um personagem, né? E ele, aliás, ele inventou histórias, né? Enfim, ele fez toda uma, para usar outro termo, né, uma narrativa, né, dele mesmo, que é um personagem. Mas, enfim, a Bolívia, sob Evo Morales, o populismo de Evo Morales, que está bastante impregnado pelo receituário chavista, né, do populismo chavista, mas conseguiu manter um equilíbrio macroeconômico. Isso é interessante, né? As contas da Bolívia são boas. A Bolívia não passa por problema de dívida externa, a Bolívia não passa por problema de endividamento interno. A Bolívia funciona do ponto de vista econômico. A Bolívia é outro desses países em que você tem um recorte étnico muito pronunciado também, que você tinha uma enorme desigualdade. Vamos dizer, as classes médias urbanas mais brancas, mais europeias, foram se acomodando a Evo Morales. Evo Morales não se tornou aquele líder autocrático empedernido, né? Ele permitiu uma convivência. O setor privado boliviano, se não é
o mais exuberante da América Latina, também não foi sufocado como aconteceu, por exemplo, na Venezuela, não foi coagido como aconteceu na Argentina, não foi antagonizado como aconteceu no Equador. Ele conviveu bem, ele se adaptou bem. O que vem depois de Morales? Provavelmente deve vir um candidato da sua linha ideológica e que, se mantiver essa, vamos dizer, esse regime de coesão, não de coalizão, né? Você não está falando aqui da necessidade de compor um parlamento para dar suporte a um executivo, mas sim de coesão social, em que se dá o espaço para a maioria da população etnicamente indígena, né? Conviver com essa classe média urbana mais europeizada, pode ser que a Bolívia tenha encontrado uma fórmula própria que é limitada e é limitante, né? Ela não vai permitir à Bolívia explorar toda a sua potencialidade mineral, agrícola, mas vai permitir uma convivência social, né? Bom, a gente já está indo para a reta final, né? Temos aqui as considerações finais aí dos nossos convidados. Eu queria só lançar para vocês, para a gente fazer uma reflexão breve. A gente sempre associou muito o nosso continente aqui com populismo e instabilidade, às vezes as duas coisas juntas. A gente está mais ou menos livre dessas duas coisas? O que o senhor acha, professor? O populismo nós não estaremos livres nunca, né? Ele sempre vai ter um apelo sentimental, retórico. Ele tem um lugar na cultura latino-americana. Perón, Fidel, agora Hugo Chávez é um ícone, né, disso. Nos momentos O Lula, né? O Lula, muito bem, muito bem. O Getúlio Vargas também. Enfim, essa ideia do salvador da pátria, do messiânico, o sebastianismo, né, está presente na nossa cultura. Então, eu acho que não acaba. Isso fica um pouco mais adormecido, isso se desvela na sua fragilidade, na sua insustentabilidade de organizar a economia, de entregar bem-estar por meio de um Estado eficaz, mas ele está presente. O que precisa acontecer é que esse ideário do consenso sociopolítico, que alguns países já alcançaram, Chile, Uruguai, né, de que, olha, dá para ser um pouco mais igualitário, mas não dá para brincar com as contas públicas. Dá para pensar no nosso crescimento, mas não dá para esquecer do mundo. Nós não existimos sem o mundo, né? Não adianta pensar que a gente fechado vai conseguir alguma coisa. Isso é que está tomando corpo, está tomando musculatura. E aí não é uma questão, voltando à tua pergunta inicial, Heisen, não é uma questão de direita e esquerda. É uma questão de ter uma agenda estruturante para o desenvolvimento sustentável dos países. Bom, eu acho que a gente não pode deixar de associar essa ótima linha de raciocínio do professor Pfeiffer ao Brasil. Né? Quer dizer, que a gente acabou conversando sobre os vizinhos e não falamos da gente mesmo. Nós estamos passando por um processo de transformação muito forte. Né? Quer dizer, o país está se revendo por várias... digamos o seguinte, o país está se observando e se reconstruindo de alguma maneira, tentando fazer isso, por várias frentes, a começar da óbvia, que é o Lava Jato, né? Em que a gente... E aí, há pouco tempo, uma jornalista francesa, a Monique Deguy, está aqui. Aliás, é uma história interessante, porque ela veio para cá para fazer uma matéria específica para a TV francesa, na época do impeachment, e não voltou mais, porque um assunto foi puxando o outro e tal, esse negócio todo. E ela esteve aqui a semana passada e falou, olha, a crise brasileira vai acabar custando meu casamento, porque eu não consigo voltar para a França. Enfim, contando essas histórias e tal. Aí, veja, e ela me perguntava o seguinte, quando é que termina o Lava Jato? Não termina nunca. Vai mudar de nome, vai mudar de formato e tal, mas não vai terminar. E o país que está a sensação que eu tenho é de que a gente vai emergir, embora a nossa diplomacia evite essa condição, eu acho que a gente vai acabar emergindo como realmente um país de dimensões continentais capaz de influenciar muito seus vizinhos, porém
com um caráter diferente do que veio observando até agora, em que você tinha, por exemplo, coisas terríveis como uma corrupção marmorizada. Né? Aliás, falando de Lava Jato, acho que dá, mas isso já vai dar outro programa, não dá para falar agora, mas que tinha um plano de integração da América Latina, né? Odebrecht, né? Parece. Sim. Mas, Isso é um ponto que nós não tocamos aqui, mas essa expansão externa do capital brasileiro, ela veio maculada por uma fórmula operacional da pior qualidade e em detrimento do Brasil, mais que tudo, né? E isso o melhor antídoto para a corrupção, que tem sido cada vez mais apontado como o grande encilhador do crescimento econômico e social, é a abertura. Quanto mais competição, quanto mais abertura a outros parceiros, melhor será o combate natural à corrupção. Bom, a gente quase começou um outro programa, então já está lançado aqui, para a gente fazer um novo programa. E uma coisa que o Odebrecht, esse governo dentro dos governos, né, que ela estava tentando fazer, que era extremamente hábil, que era o seguinte, veja, não há nenhuma discussão em relação à qualidade da mercadoria que ela entregava. Sim. Quer dizer, veja, ela fazia... Veja, hoje ela é uma empreiteira que atende contratos do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Tecnicamente competentíssimo. E aquela coisa, então ela entregava o que havia prometido, o que estava contratado, no prazo, antes do prazo, melhor do que o especificado. Qual era o movimento? Que ficasse necessariamente com ela, nos termos melhores para ela e pelo valor que ela definia. Né? Perfeito, melhor dos Fechou. Tá certo. A gente agradece aqui, essa conclusão aqui. Roberto Godoy, jornalista, colunista da Rádio Estadão, obrigado pela presença com a gente de novo. Prazer sempre. E agradeço ao professor Alberto Pfeiffer, que é integrante do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da USP. Obrigado pela presença, para ajudar a gente a clarear muito aqui a política na América Latina. Obrigado, até uma próxima. Agradeço a oportunidade, o diálogo com o Godoy, com o Heisen. Bom, e agradeço também a você, ouvinte da Rádio Estadão e também que nos assiste pela TV Estadão, terminando aqui mais uma edição do Estadão Discute, que volta semana que vem com um novo tema relevante. Obrigado e até lá.